Me diz uma coisa, tu ainda é aquele professor que grita na sala de aula para que os teus alunos façam silêncio? Ah, mas pelo amor de Deus! Meus povos e minhas povas, e aí, como é que tá? Tudo beleza? Olha só, primeira coisa que eu quero te dizer, se você ainda grita em sala de aula para pedir atenção do seu aluno, você está passando um atestado de incompetência. Não adianta fazer mais isso. Como é que a gente pode, então, fazer uma técnica, usar alguma coisa, fazer algo para que o aluno possa entender que precisa agora ter atenção? A gente usa a técnica do silêncio. Quando a sua turma estiver fazendo barulho, você querendo começar a aula, ou no meio da aula eles se desconcentraram, simplesmente você faz isso. É com essa cara mesmo, viu, minha gente? É com essa cara. Sempre vai ter aquele aluno que vai dizer: minha gente, silêncio, cala a boca, o professor quer falar. Aí você vai chegar para esse aluno e dizer: muito obrigado, mas você é o que está mais fazendo barulho. Silêncio, a gente pede fazendo silêncio, tá? Então cuide da sua voz e cuide do seu aluno. Você é a parte madura da relação, você tem que mostrar que você tem o controle e não o aluno. É você quem está ali como um professor, tá? Então a técnica que eu vou te ensinar hoje é a seguinte: crie um ritual de início de aula. Eu, quando era professor de matemática, de ensino fundamental, olha que matemática já, quando a gente entra na sala, o menino já faz cara tronta, né? Já deixa a cara torta pro lado da gente. Mas quando eu entrava na sala de aula, eu colocava o meu material em cima do birô e me direcionava para a frente do quadro, colocava as minhas mãos nessa posição e então começava a contar uma história. Havia um homem que fazia isso assim, lá. E no momento em que a gente começa a contar uma história, os alunos eles se interessam para ouvir a história. Agora, essa história tem que ser uma história adequada ao nível de aluno que você tem, a idade da criança ou do adolescente que você tem. Você não vai chegar para uma turma de 6º ano e dizer: hoje eu vou contar a história do Chapeuzinho Vermelho. Ah, pelo amor de Deus, né? Você já tem que entender quem é esse aluno e que tipo de conhecimento você tem que levar para ele, tá? Então cria esse ritual de início de aula. Olha, gente, eu quero chamar a atenção de vocês o seguinte: eu já vi professora, ao invés de criar ritual de início de aula, tá criando um tipo de adestramento. Quando os alunos começam a fazer barulho, aí ela começa a cantar uma musiquinha. Agora é momento de fechar minha boca. Isso é adestramento, pelo amor de Deus. Não usem isso, porque isso não é tratar o aluno como aluno, isso não é humanizável, tá? Isso não é humanizável. Então, você tem que encontrar técnicas que façam com que a atenção do aluno volte-se para o momento de aprendizagem, tá? Então, vejam só. Quando você começa a contar uma história e essa história se torna interessante para o seu aluno, isso faz com que todos comecem a prestar atenção. Agora é o seguinte: não leve qualquer história. Não é qualquer história. A história ela tem que ter a ver com a idade do aluno, com a idade cognitiva do aluno, e tem que fazer uma ponte dessa história para o conteúdo que você quer trabalhar, tá certo? Então tem que linkar isso. O tempo de atenção, a neurociência ela mostra que hoje o ser humano ele tem de 20 a 30 minutos de atenção dependendo da idade. Tá? Os mais jovens, 20 minutos. Os mais velhos, 30 minutos. E aí a gente precisa, depois desse tempo, começar a fazer uma outra técnica, resgatar de uma outra forma essa atenção que a gente precisa para discutir os conteúdos. Tá? Uma coisa que você precisa aprender, e que eu digo sempre na minha sala de aula: aprender tem que ser gostoso. Eu vou repetir olhando no seu olho. Aprender tem que ser gostoso. Não adianta você querer dar uma aula e dizer: ah, minha aula hoje foi maravilhosa, mas ninguém aprendeu nada. Pelo amor de Deus, que aula foi essa?
Aprender tem que ser divertido, aprender tem que ser prazeroso. Encontre formas de fazer isso acontecer. Sabe por quê? Porque nós temos superpoderes. Nós, como professores, nós temos superpoderes que nós adquirimos em 4 anos de faculdade. Esses superpoderes são conhecimentos, são fundamentos, são teorias que nos ensinaram e que a gente precisa saber pegar essa teoria e aplicar na prática, tá? Agora sim, tem professor que não foi para a faculdade durante 4 anos. Ele foi na faculdade, disse presente e depois foi para o churrasquinho. Aí o que é que eu digo para um professor desse? Morra! Aprendizagem significativa. Eu tenho que fazer com que o meu aluno ouça a minha história, linke com o conteúdo e aprenda esse conteúdo de forma dinâmica, de forma gostosa, de forma prazerosa, de forma significativa. Estudem David Ausubel, procurem livros, procurem textos, procurem na internet, no Google, no YouTube, onde você está aí agora, né? Procure algumas ideias de David Ausubel sobre aprendizagem significativa. Comece a aplicar isso na sua sala de aula, tá? Busque diversas fontes. Aí você pega um pouquinho daqui, um pouquinho dali, uma ideia daqui, uma ideia dali e monta as suas estratégias. Não precisa você copiar ninguém. Você vai montar suas próprias estratégias de retenção de atenção, de fazer com que o seu aluno consiga aprender de uma forma clara, eficiente, prática, rápida, gostosa, né? E eu quero ver você fazer isso todos os dias. Ah, é impossível, Antônio. Menino, então desista de ser professor. Professor, ele tem superpoderes. Eu vou dizer de novo. Eu ensino. Qual o seu superpoder? O superpoder é a gente ter conhecimentos. Quanto mais conhecimentos você tem, mais superpoderoso você fica em sala de aula. E olha, eu vou te dizer, não quero mais ninguém gritando com o aluno em sala de aula, viu? Preste atenção. Vou gravar olhando para a câmera daqui do celular para ver se é aqui que eu tenho que olhar. Olá, meus povos e minhas povas, eu já quero entrar de sola, dizendo para você o seguinte, minha gente, não sei para onde é qual é a câmera que eu olho, viu? Não tem importância.